Buenas, sejam bem-vindos aí à aula de produção de tomate, cereja em aquaponia. Eu sou o Tafarel Sá, sou engenheiro ambiental, consultor em aquaponia e em sistemas de economia circular. Nessa aula aqui para vocês do programa Novos Caminhos, da produção comercial de peixes, eu vou apresentar então a produção comercial de tomates na aquaponia. Nesse momento, antes de falarmos de produção de tomates em aquaponia, nós vamos falar então aí o que é a aquaponia, né? A aquaponia, por definição, é uma tecnologia de produção que integra o cultivo de plantas sem solo, a hidroponia e a aquicultura, a produção de peixes ou crustáceos em um sistema de recirculação. Aqui é uma definição do James Lacoste de 2012. E então a aquaponia ela é essa junção entre duas técnicas de produção de forma a trazer vantagens para ambas, né, solucionando os problemas da hidroponia e os problemas da piscicultura de recirculação. Os problemas da hidroponia são a necessidade de uma água fertilizada com alta carga de nutrientes e o problema da piscicultura, pelo outro lado, é esse excesso de nutrientes na água. Com a junção das duas técnicas, através da piscicultura de recirculação mais a hidroponia, a gente pode transformar esses pontos negativos de cada uma em pontos positivos para cada sistema. Bom, de maneira bem mais simples aqui, apresentando para vocês a aquacultura, então a produção de peixes ou organismos aquáticos, né? Você vê ali crustáceos, algas ou enfim, qualquer outro organismo aquático. Mas a hidroponia, o cultivo sem solo, seja de plantas folhosas, plantas de fruto, a junção desses dois sistemas é a aquaponia. Então aqui num esquema, um desenho esquemático, a gente tem a produção de peixes, uma bomba levando água para o filtro biológico, que pode ou não pode ter diretamente as plantas. Esse seria o sistema mais simples de aquaponia, onde a água passa por esse filtro biológico, passa pelas plantas e retorna para os peixes com mais qualidade. Então a gente tem os peixes gerando suas excretas, água sendo filtrada para o sistema de filtragem biológica com bactérias benéficas ao sistema, se alimentando dessas excretas, essas excretas sendo transformadas em nutrientes, os nutrientes sendo disponibilizados para as plantas e as plantas crescendo, tirando essa alta carga de nutrientes da água e devolvendo para os peixes com mais qualidade. Então esse ponto é interessante e dá ao sistema fechado de recirculação de aquaponia todas as características de sustentabilidade da economia circular e de forma a ser vantajoso para os dois cultivos, tanto para peixe quanto para planta, gerando menores custos na adubação, menores custos com correção de parâmetros de qualidade da água, sendo um sistema muito interessante para a aplicação da sustentabilidade dentro do setor produtivo. Nesse slide aqui eu trago para vocês a minha operação, né, a minha produção aqui no Rio Grande do Sul. É uma estufa, né, de 10 metros por 51 de comprimento, onde tem a produção de tomate cereja, tilápias e peixes ornamentais. Eu trabalho com a aquaponia desde 2013, fiz parte, né, da minha graduação sanduíche na Austrália. Eu estudei na Murdoch University, onde eu trabalhei com a aquaponia e retornei para o Brasil no final de 2014, início de 2015, e desde então eu venho trabalhando com a aquaponia aqui no Brasil e consolidados também esse projeto aqui de produção. Eu sou sócio fundador da AQP Brasil, hoje atuando de maneira independente, e esse sistema de produção está operando aí desde de 2017, 2017, aliás, e dessa forma a gente tem aí bastante protocolo de produção, bastante experiências para mostrar para vocês. Então, como eu mencionei anteriormente, a estufa tem 510 metros quadrados de área de produção. Se produzem folhosas, mini tomates, tilápias e os peixes ornamentais. Eu vou explicar no detalhe aí um pouco do sistema, um pouco da produção e espero que vocês possam interagir aí com o professor posteriormente. E, enfim, encaminhar qualquer dúvida que vocês tenham para mim, eu fico à disposição desde já. Esse então é o sistema de produção, né? A estufa ela tem aí 10 metros de largura por 51 de comprimento, como eu mencionei anteriormente, e algumas particularidades que eu vou mostrar nos próximos slides. Então, todo o sistema de produção ele opera funcionando com a captação de água da chuva. Esse aqui está marcado em laranja é a nossa cisterna, né?
que eu estou indicando aqui agora, nossa cisterna que capta a água do telhado, né, de toda a estufa, a cobertura plástica, e é direcionada para esse tanque, vai ser posteriormente enviada até os tanques de produção para fazer aí a compensação do nível, né, de água evaporada e água gasta pela própria produção de peixes e plantas. Aqui indicando para vocês então a área da aquacultura, né, a produção de peixes ou organismos aquáticos, né? Temos então 4 tanques de produção, 2 sistemas de filtragem independentes e seguimos então aqui com essa, nós temos então uma piscicultura de recirculação, se olharmos apenas para essa porção aqui, né? E seguindo no sistema nós temos a área de sanitização, uma área de entrada, então nós temos algumas particularidades desse sistema, por exemplo, a entrada do sistema se dá pela parte do meio do sistema, não no meio geométrico, mas no meio do sistema, né? Nessa área onde eu tenho uma área de sanitização, onde se tem aí um sistema de portas de abertura independente, então sempre que eu abro a porta de entrada eu tenho que manter essa porta aqui do meio fechada e fazer troca de roupa, enfim. Eu tenho também a possibilidade de carga e descarga por essa entrada aqui, onde eu posso entrar com o veículo, né? Fazer a entrada com o veículo, estacionar dentro da estufa, fazer a carga das plantas, carga dos peixes e sair para entrega, enfim, o que eu tiver a comercialização. Nesse ponto aqui do sistema, você tem então a produção de hortaliças, sejam elas hortaliças folhosas ou as hortaliças de fruto, como tomate cereja, pepino, melão, enfim, outra variedade de fruta, né, usando aí sistemas de substrato. E desse lado aqui no sistema a gente usa então o sistema de NFT, as calhas móveis, né. Eu resolvi trazer também aqui para vocês alguns aspectos mais da obra, da instalação, né, o que estão envolvidos na instalação de uma produção de aquaponia, né, que são aí a escolha do terreno, né, a obra de terraplanagem, né, aqui algumas fotos lá da implantação, a construção da estufa e depois, né, a estrutura metálica da estufa levantada. No caso aqui a gente optou pela produção, o uso da estufa metálica, né, pela durabilidade, custo-benefício encontrado aqui na nossa região. Lembrando que eu estou no Rio Grande do Sul, né? Eu sei que tem gente de todo o país participando desse curso. Isso vai variar de local para local, cada estado aí tem as suas particularidades, tanto quanto a disponibilidade do material, a disponibilidade de equipe especializada para fazer essas montagens. E aqui a gente optou pela estufa metálica, né? Essa é uma parte bem interessante do planejamento, né? A terraplanagem pode ser muito custosa, dependendo da região que a gente vai fazer, né? Dependendo de uma região que tem mais ou menos escavação, o solo é mais arenoso, é mais rochoso. Isso tudo vai ter diferença aí no momento que a gente vai fazer esse trabalho e nos custos envolvidos com isso. Aqui eu sigo com mais alguns slides mostrando, algumas imagens, aliás, mostrando o desenvolvimento do entorno da estufa. Então aqui foi a escavação pós, né? Pós a estufa já estar levantada, foi um dos momentos mais críticos, vamos dizer assim, que foi essa escavação bem próxima da estufa aqui, que a gente teve que ter um operador muito bom para fazer isso, e o medo sempre existiu que acontecesse alguma danificasse a estufa de alguma forma. Aqui a instalação do nosso reservatório de água da chuva, então tem o sistema de calhas aqui, vocês podem ver, né? E toda a água então é coletada nesse reservatório aqui de água, que é o reservatório de água da chuva que eu comentei aqui, um detalhe da gente colocando a lona, enfim, fazendo a impermeabilização, tá? Nesse sistema aqui não utilizamos a geomembrana, utilizamos sim a lona, popularmente conhecida como a lona de silo, né? Usada para guarda de alimentação animal. Está indo para o terceiro ano sem grandes problemas, acho que agora pelo custo-benefício acabou sendo a opção da época, e sempre se dá para tomar essas decisões baseadas na oferta, né, na região que a gente está alocado na hora de instalar um sistema desses. Bom, nessa imagem aqui eu trago então mais uma vez a estufa completa, né, depois de montada, com a terraplanagem aqui do entorno já feita, né, dando acesso para a entrada de carros, que eu comentei antes com vocês. Aqui desse lado fica a entrada
de pedestres, né? A entrada para a gente fazer o trabalho. Isso aqui é uma casa de apoio que tem junto da estufa. Aqui o reservatório de água da chuva. Todas as calhas então levam a água até a extremidade da estufa e direcionam aqui para a entrada. E a água, quando se precisa por evaporação, é bombeada daqui para o sistema de produção de peixes, né? E posteriormente ela segue o seu ciclo que eu vou explicar aí nos próximos slides para vocês. Bom, aqui eu trago para vocês então a montagem, agora a montagem interna da estufa, ou seja, a montagem dos tanques, né? Aqui dá para ver um dos tanques montados, outro sendo montado, né? No detalhe, um dos tanques aqui já montado, tanques de lona, né? Aqui vocês podem então ver os dois tanques, o sistema de decantação e a filtragem biológica, fechando então aqui, né, a imagem aqui dos tanques já com água e a filtragem biológica e lá ao fundo a continuação do sistema para a produção de plantas e o engenheiro responsável feliz aí com a obra saindo do papel. Então essa é a realização de um sonho aí, de um projeto que eu estou compartilhando com vocês. Eu espero que vocês estejam aproveitando aí. Bom, nesse slide eu trago então o setor de aquicultura, né, o primeiro setor aqui onde ficariam os 4 tanques de produção. Né? Então os tanques são de 10 metros cúbicos, o decantator é dimensionado para produções de até 30 kg por metro cúbico. Né? Filtro biológico para até 4 tanques, hoje nós temos instalado 2 desses tanques, que o espaço é utilizado para cursos, né, visitação, para pesquisa, enfim. Então se tem um espaço maior de manejo aqui por esse motivo. Então o nosso sistema suporta até 30 kg por metro cúbico. Aqui talvez esteja chamando a atenção de vocês essa cobertura em sombrite para evitar a incidência de sol, né, diminuir a geração de algas dentro do sistema, principalmente para a produção de engorda de tilápia, né, que a gente não quer... tem muita proliferação, muito nutriente, né? E a gente não quer que as algas roubem nutrientes das nossas plantas, né? Da produção de hortifruti. Então, por esse motivo, a gente usa o sombrite para diminuir um pouco a incidência dessas algas. Aqui tem a produção de lâminas no próprio decantador, que ajuda a ter aí sempre lâmina fresquinha para oferecer para os nossos peixes. Aqui o nosso filtro biológico. As espécies de peixe usadas então no sistema são os ornamentais, né? O cometa, o goldfish, né? As carpas koi, usando até 400 unidades por tanque, né? 450, utilizando aí o foco no peixe ornamental, e tilápias, podendo ter até 3.000 tilápias, gerando aí em torno de 1.800 kg por ano, tendo 2 ciclos de tilápia. São alguns exemplos de uso do sistema, né? Desse sistema de aquaponia de 10x51, que eu trouxe aqui para elencar para vocês. Essas fotos são todas as fotos que eu estou apresentando aqui, são fotos minhas, essas fotos reais da produção do sistema, e dessa forma a gente vem documentando aí nosso trabalho aqui dentro da produção. Nesse slide eu gostaria de apresentar uma proposta de produção, né, de juvenis com maior controle, que seria o uso da aquaponia para a produção de juvenis com controle de temperatura, alimentação e principalmente padronização dos lotes de alevinos. No sistema a gente pode usar de 15 a 25 kg por metro cúbico de alevinos, né? Trabalhando entre 3 e 6 mil juvenis por mês de produtividade, no sistema com 4 tanques de 10 metros cúbicos. E nesse sistema fechado de recirculação com aquaponia, é possível aí também fazer o controle da temperatura, como eu estou aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu sei que deve ter gente do Brasil inteiro participando desse curso. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem problemática de temperatura, principalmente de junho a agosto, né? Tendo temperaturas de 1 grau, até de menos, temperatura mínima dentro da minha estufa, dentro do ar, foi menos 0,4, isso é bem frio. Então, com certeza quando você está trabalhando com tilápia tem que ter um sistema de aquecimento. Eu tenho aqui um sistema de backup de aquecimento, então eu uso esse sistema de aquecimento no inverno, quando usando as tilápias, e poderia ser uma possibilidade muito boa para quem tem uma produção em tanques escavados ou em tanques rede de larga escala, ter a produção de juvenis, né, colocando os alevinos levando até 30, 50 gramas para depois levar para engorda.
um sistema multifásico, né, de produção de tilápias. É uma interessante opção a aquaponia, né, fazendo esse sistema de recirculação fechado, onde tu vai ter maior controle dos parâmetros da qualidade da água, né, da própria temperatura dentro da estufa, né, tu vai ter os menores oscilações térmicas e principalmente o aproveitamento da ração, né? Vai conseguir arraçoar muito melhor teus peixes no ambiente controlado, um tanque de 10 metros cúbicos desse, tu consegue um bom controle de ração e melhores resultados na produção do juvenil. Então a aquaponia fica aí como um excelente sistema para a produção de juvenis de tilápia. Aqui, pessoal, eu trago o vídeo de uma despesca realizada no nosso sistema, produção de tilápias até a engorda, né, de olivino até a engorda, 6 meses e meio para 7 meses, 680 gramas de média. Chegamos aí numa densidade de 26,3 kg por metro cúbico, né, mantendo aí uma folga, vamos dizer assim, uma sobra, que seria até 30 kg por metro cúbico que o nosso sistema é projetado para trabalhar. Dessa forma eu vou botar aqui para rolar o vídeo para vocês poderem acompanhar. Bom, esse foi o vídeo aqui para mostrar a despesca, né, a produção de tilápias. Então, com essa produção, é possível também, então, no mesmo sistema, ou produzir juvenis, como eu comentei anteriormente, ou a produção de peixes até a despesca, né, como também mostrei aqui com esse vídeo lá da nossa operação. Nesse momento eu vou começar a falar da produção de folhosas, né. Então, o sistema geralmente ele tem foco em hortaliças com possibilidade de processamento, como o exemplo da cebolinha, do coentro, da salsa, como é o caso aqui da imagem, ou nichos de mercado, como é o caso do agrião. A gente tem visto aí pelas nossas conversas e pesquisas que o agrião, por exemplo, em regiões quentes, ele costuma ser um problema para produzir, e na aquaponia ele vai muito bem. Então pode ser um nicho de mercado a ser explorado dependendo da região do Brasil de onde a gente está falando. Então aqui a gente tem também já a produção de diversas, né, folhosas, das mais variadas, como as populares alfaces, né, aqui eu vou trazer a alface crespa verde e roxa, né, a própria salsa, aqui uma outra imagem com maior produção no sistema, e elas vão muito bem, tanto todas as variedades de alface, cebolinha, enfim, esses temperos, eles vão muito bem no sistema de aquaponia. Aqui mostrando o NFT, né, sistema de calhas móveis, sistema de calhas de produção. Você deve estar se perguntando, a gente vai falar de tomate cereja e está falando de hortaliça folhosa, mas é mais para dar um contexto geral para vocês do que dá para fazer com a aquaponia. Aqui a gente tem a imagem então do sistema daqui, né, que eu tenho, que é o sistema de produção de folhosas e o sistema de produção de tomates em baldes. Aqui vocês podem ver esse, deixa eu botar o ponteiro aqui para vocês. Esse aqui é o carrinho de manejo, então esse sistema de calhas aqui vocês podem ver, não tem corredores, né, todas essas calhas elas estão uma do lado da outra. E existe esse trilho aqui onde esse carrinho se movimenta, que é possível fazer a colheita dessas calhas. Então se desliga a irrigação e, como eu disse, as calhas elas são móveis. Então se faz o movimento dessas calhas dessa forma, tirando elas aqui e colocando sobre o carrinho, de forma a poder transportar de um lado para o outro dentro da estufa. Isso é muito interessante, pois nos dá ganho de tempo, né, ganho de manejo, porque ao mesmo tempo que existem aqui na ponta os calhas berçário, onde estão as mudas pequenas, então a gente vem até aqui, pega uma muda pequena, coloca em cima do carrinho, leva até onde tem colheita,
tira a colheita, faz a colheita e já com a muda já faz o plantio na mesma hora e coloca de volta para produzir. Aqui é o sistema de sombrite por causa do calor no verão. Então é um sistema bastante interessante. E aqui agora nós vamos começar a falar dos nossos tomates, né? Na produção de tomate em baldes, que é o interesse maior aí, eu acredito, e também que tem se mostrado bons resultados, principalmente para a viabilidade econômica do sistema de aquaponia. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês, então, agora, a partir de agora, a produção de tomate cereja. Então, nesse sistema, hoje eu tenho dois tipos de substrato. Então, os tomates cereja são produzidos em substrato. Eu tenho o pó de rocha e a areia. Aqui, então, eu tenho produção em areia e aqui em pó de rocha, que são as possibilidades de tomate cereja de diferentes cores, né, para agregação de valor. Tomate cereja amarelo, o ouro, né, amarelo ouro e o vermelho. Então, são diferenciações de coloração que podem agregar valor e são interessantes para atingir mercados de nicho que pagam melhor pela produção. Claro, além de todos eles serem mais adocicados, né, esse tipo de tomate aqui, eles garantem um preço melhor de venda. A partir de agora eu vou mostrar para vocês algumas características e algumas imagens do sistema, então mostrando um ciclo aqui iniciando em março, que é uma época não boa para plantar tomate aqui no Rio Grande do Sul, seria uma época de inverno para mostrar a potencialidade do cultivo protegido, que eu consigo produzir mesmo fora da época ideal da planta, eu consigo produzir porque eu estou com um ambiente controlado. Então eu tenho aqui a produção de tomate em baldes, como eu comentei, vocês podem ver que nós temos um sistema de irrigação por gotejamento, sistema de estaquias, os baldes, né, são baldes específicos para a produção em substrato e recirculação, então a água irriga a planta e por esse tubo aqui ela retorna para o início do sistema. Então aqui foi o plantio no dia 17 de março. A gente tem então aqui, como eu comentei, sistema de gotejamento utilizando o gotejador do tipo estaca, que eu queria chamar a atenção para vocês para o pó de rocha, que ele é pó de rocha mesmo, então tem pedaços de rocha mesmo, né? Então não tem solo, produção em pó de rocha, na pedra, literalmente. E aqui o gotejador do tipo estaca, né? Ele tem esse modelo aqui, possível de usar com baixa pressão, sem bombas de grande consumo. Aqui mais alguns detalhes, né? O sistema então é desacoplado, eu tenho a coleta de água, recirculação e nesse caso eu não tenho retorno para os peixes, porque eu tenho consumo de água bastante grande, então a água só entra, é consumida pelas plantas e a gente repõe a água, então ela recircula aqui de volta para a caixa, mas o lixiviado, o que retorna é pouco, então acaba sendo nem é viável colocar de volta para os peixes e acaba só colocando fazendo a compensação da água que evapora e é consumida pelos tomates. Isso dá a possibilidade, esse sistema desacoplado, aqui dito desacoplado, dá a possibilidade de, em caso de o produtor optar, esse sistema foi pensado no produtor que é da hidroponia e vai ser adaptado para a aquaponia, ele pode continuar usando ou usar algum dos fertilizantes organominerais ou até mesmo os sais que ele usa na hidroponia, na fertirrigação, aqui nesse sistema. Isso é uma possibilidade. Aqui a gente não faz esse uso, né? A gente usa só o pó de rocha, né, como fertilizante, né? A gente usa ele foliar e usa alguns adubos orgânicos também na fertilização foliar. Então essa é a forma de nutrição, vem da água dos peixes e a suplementação foliar com os adubos permitidos na agricultura orgânica. Então tem alguns preparados de biofertilizante também, mas dessa forma a gente garante aí o mesmo padrão da agricultura orgânica, né, e não faz uso de nenhum pesticida, nenhum inseticida, nenhum dos agrotóxicos, vamos dizer assim, nesse sistema. Tá? Até porque mesmo que a gente tem que saber disso, né, que o nosso sistema tem peixe, planta e bactéria, e se a gente aplicar algum produto químico, a gente vai desequilibrar esse sistema e o sistema não vai funcionar. Então é interessante pensar nisso. Então mostrando aqui de novo então, o gotejamento, e toda a água retorna para essa tubulação branca aqui e cai de novo na caixa aqui, volta para as plantas de novo e fica nesse sistema fechado aqui, como eu comentei. Eu trouxe mais um slide para mostrar aqui as etapas do manejo, né? Aqui é a hora do tutoramento, então essas fitas conduzem o tomateiro para cima para que ele fique mais fácil de colher, que ele produza melhor, que ele não quebre os pés, que ele não tenha a amontoa, que a gente fala que quando o pé fica
de forma amontoada, né? E aí ele pode proliferar algum fungo, pode ter doença, então esse manejo ajuda muito nesse preventivo de doenças. Aqui mais uma imagem para ilustrar, dia 13 de abril, né, 17 de março plantio, dia 13 de abril, cerca de 30 dias depois do plantio das mudas, a gente já tem tomates desse tamanho aqui, os tomateiros. ênfase aqui então tem duas linhas com substrato pó de rocha e 2 linhas com substrato areia. Dessa forma a gente tem então esse experimento aqui, esse protocolo de produção sendo criado. Chama atenção, né, para o desenvolvimento bastante rápido, né, e o tomate dá então esse manejo que eu comentei antes de tutorar a planta. É muito importante fazer a poda também, é muito importante, né, tirar aqui os galhos sobressalentes ali, que vão gerar como se fossem novas plantas, fazer a poda desses galhos para que a planta conduza a energia para os frutos, para ser grandes, maduros e bem doces também, que é uma característica que a gente quer nesse tipo de produção. Seguindo aqui uma cronologia, né, dia 25 de abril a gente já tem os primeiros cachos, né, produção, né, de flores aqui, eu olhando bem de perto nossos tomatinhos, né, dessa forma a gente está sempre acompanhando e fazendo aí o manejo da planta, né, aqui que eu comentei com vocês que é a poda que tem que acontecer, que são os galhos que nascem nesses intervalos aqui. A gente chama, né, costuma dizer que são na axila do tomate, né, então são esses galhos que saem aqui entre as folhas e o caule principal. Eu coloquei em formato cronologia, né? Então dia 1º de maio então o primeiro tomate amadurecendo, ficando laranja e tornando vermelho lá do sistema. E no dia 12 de maio já o início da colheita, com os primeiros quilos de tomate colhido. Né? Aqui já viu como é o amadurecimento, né? Não é todo ele junto, então vai amadurecendo alguns frutos, a gente vai fazendo a colheita só dos maduros. Essa é uma estratégia para produzir tomates mais doces, né? Aqui pode ser que tenha uma precipitação, né, do produtor querendo colher um pouco mais cedo, né, louco para começar a comercializar, e os tomates um pouco menos vermelhos aqui nessa colheita. Isso é interessante também descobrir, né, o público. A gente vai, se eu vou colocar na gôndola do supermercado, se eu vou colocar no lugar que tem que esperar para vender, eu vou colher com essa textura. Se eu vou fazer venda direta, procuro mais o tomate mais vermelhinho, mais adocicado para fidelizar o cliente, que é a estratégia que a gente vem adotando agora. Então aqui eu trago um outro vídeo para vocês, para mostrar um pouco dos tomates, né, e da sua produção, como é que ficam os pés. Então, vocês veem, né, a quantidade de frutas e se pergunta se produz na aquaponia. A resposta está aqui nesse número de frutos aqui, né? Vários cachos produzindo, né? Maduros, outros amadurecendo, outros bem verdes. Então são bastante frutas aqui. Isso é o que mostra os resultados que a gente vem encontrando aqui, vem recebendo da aquaponia. Bom, isso aqui rapidamente para mostrar para vocês é um artigo que estou escrevendo da produção de tomate cereja. Aqui é uma pequena amostra. A gente fez uma colheita de uma produção de 77 dias, que foi, na verdade, foi até agosto de março, né? Iniciou o plantio em março. 25 de abril começou a colher, e já em agosto teve que parar a produção, né, arrancar os pés com tomate e tudo, para começar o ciclo de verão, que é o ciclo mais adequado para a produção aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é plantar ele em setembro, em final de agosto, início de setembro, para começar a colher agora. Agora a gente está começando as primeiras frutas maduras agora aqui. Nesse mês de final de outubro agora começam as primeiras frutas. Então, né, então aqui mostra só a evolução. Aqui o dia da colheita, né, o primeiro zero, né, o dia zero, quando se iniciou a colheita, até o dia 77, quando se fez a última colheita antes de arrancar os pés. Então, meio que estava bastante produtivo aqui.
E a gente fez a ranquio mesmo porque o produtor tem que tomar essas decisões muitas vezes. Para aproveitar a melhor época, a gente acaba tendo que perder alguma coisa também. Então aqui, considerando o dia 25 até o 75, que seria essa porção mais, né, desconsiderando as menores colheitas aqui, a gente teria aí 16,6 quilos por semana, de média em 120 pés. São 125 pés lá que a gente produziu nesse teste. Então 125 pés, uma média de 16,6 quilos por semana. Uma média interessante, né, para esses primeiros 75 dias de produção, vamos dizer assim. E isso é bem animador quando a gente vai fazer cálculos de rentabilidade por metro quadrado, por exemplo, para uma produção dessas. Aqui nesse estudo gráfico eu trago uma produtividade média aqui por experimento, né? E também mostro aqui a média de produção por substrato, né? Eu tenho o substrato de areia, né? E o substrato de pó de rocha. Aqui, dentro dos resultados, né, eu tenho aqui 126 plantas, né, a média por planta para o pó de rocha foi de 1,66 kg, lembrando que são nesses 75 dias, né, poderia ter alongado mais a produção, então chegaria aí facilmente aos 4 kg pelas projeções, né, de 4 até 6 kg poderia se chegar. Mas 4 kg é uma produção boa já, acredito eu, para a aquaponia. Então 1,66 kg de média para os substratos de pó de rocha e o substrato de areia 1,26. Então o pó de rocha teve um resultado 24% maior aqui com relação à produção em areia. Isso dado as propriedades, né, minerais que esse pó de rocha tem de liberação de nutrientes para essas plantas. Tá? Aqui ele, só para enfatizar, tem mais plantas do pó de rocha. Tá? Também é outro dado a se analisar, que acabou tendo um pegamento melhor das mudas no pó de rocha do que na areia. Tá? Mas aqui a média é por planta, tá? Então o número de plantas não influencia nesse cálculo. Então a média por planta, que está interessando mais aqui, é 24% maior na produção do pó de rocha, comparando com a areia. Então isso é um indicativo bom para o substrato pó de rocha, que é também uma linha de pesquisa que eu tenho há algum tempo, na área de mineração, na área do uso de pó de rocha como mineralizadores, né? Remineralizadores, na verdade, incorporando os pó de rochas, resíduos de mineração, né? Claro, desde que seja pó de rocha basáltica, como a gente vem usando aqui, para usar como suplementação mineral dentro dos cultivos. Então tem um resultado muito interessante aqui, que eu estou compartilhando aqui em primeira mão, na verdade, para vocês, antes de forma prévia, né, desse artigo que está sendo escrito. Então aqui mostrando um pouco para vocês da colheita, né, esses 55 dias já teve colheita, muita sanidade na produção, o tempo para a colheita foi curto, né, considerado, teve uma alta produtividade, cachos e frutos grandes, né, a expectativa era de 2 kg por pé, a gente conseguiu ali 1,6 no pó de rocha, então ficamos um pouco próximo daquilo ali, e começamos esse novo ciclo em agosto. Nós já temos esses resultados prévios aí dessa safra curta, foram bem interessantes para a gente começar a entender mais sobre a produção de tomate cereja na aquaponia. Então aqui algumas imagens para mostrar para vocês como é bonito, né, a produção de tomate. E da produtividade também que a gente consegue alcançar, né? Também que a gente consegue chegar. E agora algumas perguntas, né? Colhendo, e agora? Como é que a gente transforma isso numa atividade econômica, né? Como é que fica a questão da rentabilidade? Então aqui a estratégia foi a agregação de valor, né? Se criou então uma marca, Tomates da Marcelinha. Essa aqui é a Marcelinha, minha filhinha, tem 2 anos, é a garota propaganda também. Então essa aqui é a marca do Tomates da Marcelinha. E se fazer venda direta desses tomates pelo Instagram. Usar a internet como ferramenta. Claro, a pandemia está aí, né? Toda essa questão do coronavírus esse ano. As vendas pela internet foram uma alternativa de muitos produtores e a gente também fez essa opção por esse marketing, né, de frescos, livres de agrotóxicos, entrega direta na casa das pessoas, e tem lá o Instagram, @tomates da Marcelinha, para vocês dar uma olhada depois. Então é a marca, né, para produtos de valor agregado, né, fazendo aí a embalagenzinha diferenciada, também aqui os
isso é uma coisa muito importante de trazer, que é os tomates mais maduros ou super maduros, que acabam não sendo bons para comercialização, por conta do tempo de prateleira, eles podem virar conserva, podem virar o confite de tomate, né, antepasto, cada lugar chama de um jeito, aquele tomate para passar na torrada, né, ou até mesmo o molho de tomate. Então isso é muito interessante também, a opção pelo tomate frente às folhosas. As folhosas, depois que passa da época, eu vou jogar fora, né, ou vou máximo compostar. Um tomate ou frutas desse tipo, a gente pode fazer produtos de valor mais agregado ainda que o próprio tomate. Então, né, alguns sonhos foram realizados nesse tempo aí, né, a produção de mini tomates em aquaponia com uma alta qualidade, livre de agrotóxicos como toda a aquaponia, né, tendo alto valor agregado, fazendo venda direta para o consumidor, consorciando com a tilápia e os peixes ornamentais, baseados nos conceitos da economia circular, né, a aquaponia ela é um dos melhores exemplos de economia circular. A gente tem entrada de ração e energia, saída de peixe, de planta, recirculação do sistema, então a gente tem um menor ou zero efluente, né? Todo o resíduo pode ser compostado, então a gente tem um grande exemplo de economia circular. E também aqui eu vou deixar já uma dica de livro para vocês, é o livro Economia Azul, do Ginter Pauli. Também é um livro que tem uma passagem que me chama muita atenção e que enquadra com a aquaponia, que é a substituição de nada, né, ou substituição de alguma coisa por coisa nenhuma. Então seria a substituição do adubo químico por coisa nenhuma, que é, na verdade, o metabólito da tilápia, o metabólito do peixe. Esse é o nosso adubo químico, esse é o nosso nitrogênio, produzido no próprio sistema, baseado numa cascata de nutrientes, baseado no ecossistema, baseado no ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Então isso é muito interessante, eu acho que isso é um ponto que cada vez mais negócios estão procurando isso, né? Sistemas fechados, com recirculação, que sejam autossuficientes e que possam produzir seus próprios insumos. E a aquaponia é tudo isso. Aqui alguns exemplos, né, da comercialização, né, o tomate cereja, a propaganda da venda da tilápia inteira. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muito a cultura da Sexta-feira Santa, né, da Semana Santa. Lá em abril, para fazer a venda, é o momento que se mais consome peixe no estado. Nós somos um estado com grande consumo de peixe durante as outras épocas do ano. Que exemplo de venda, né? Então a entrega dessas receitas para o cliente, para que ele possa entender como fazer uma tilápia inteira. Então a foto de uma receita de tilápia feita com queijo parmesão, sal, ervas finas, alho e limão. E ele pode ter uma tilápia crocante, né? Feita no forno, sem muitas dificuldades. Então, alguns resultados dos novos rumos, né? Nós temos clientes satisfeitos e fidelizados. Hoje eu tenho falta do tomatinho por aqui, né? Estou agora na entre safra, clientes nos pedindo, alguns restaurantes, chefes de cozinhas que a gente foi fazendo parcerias, que estão no aguardo do tomate da Marcelinha para colocar nos seus pratos. Esse aqui é um chefe de cozinha parceiro que fez esse prato de tilápia inteira com tomate cereja. Então é muito interessante. E essa agregação de valor do tomate cereja traz a viabilidade econômica para o sistema muito mais próxima, porque 1 kg de tomate cereja hoje a gente vem comercializando aqui na faixa de R$25. R$5 uma bandeja de 200 gramas. Então tem uma rentabilidade muito boa e por isso da mudança de foco do sistema para a produção de mini tomates. Dessa forma a gente tem menos logística, mais valor agregado, possibilidade de fazer outros produtos sem perder a produção. Isso tem sido o norte da nossa operação por aqui. Bom, pessoal, depois dessa minha experiência com a produção de tomate cereja em substrato, né, no caso pó de rocha aqui, a areia, eu tive então um protocolo de produção e agora eu tenho aqui um cliente com 1.500 metros quadrados. Esse aqui é o projeto dele. Estou apresentando aqui em primeira mão esse projeto para vocês. Ele tem, então, são 3 estufas de 10 por 51 com a produção de tilápias, peixes ornamentais, assim como esse período meu. Na estufa central, aqui como vocês podem, deixa eu colocar ponteiro para vocês, na estufa central, que como está nessa imagem, e 13 as 2 estufas, uma estufa de cada lado com tomate cereja. Eu vou rodar o vídeo para vocês darem uma olhada aí rapidinho.
Então, pessoal, esse é o projeto. Vocês poderão ver, claro, é uma representação, né? Esse é o tipo de projeto que eu faço, né? De sistemas de aquaponia e recirculação baseados na economia circular. Vocês viram que tinha algumas bancadas lá dentro também. Aquela parte vai ser os microgreens. Então, a parte da estufa do meio vai ser parte de microgreens e parte de produção de peixes, como vocês podem ver aqui nessa imagem. É um projeto bem interessante, bastante grande. Eu acredito que vai ser o maior do Brasil de produção de aquaponia, né? E com certeza de aquaponia com tomate vai ser o maior do Brasil. Então é bem interessante, vai acontecer aqui no Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido aí um pouco do que é aquaponia, do que é possível fazer com a aquaponia, o que está se fazendo no Brasil com a aquaponia. E eu vou deixar aqui, essas são as redes sociais, o Instagram do Tomates da Marcelinha, né? E o meu, Engenheiro Tafarel Sá, caso vocês queiram. Também tem o meu e-mail aqui, tem o meu WhatsApp. Qualquer dúvida, qualquer informação sobre a apresentação ou sobre a aquaponia, eu fico à disposição. Agradeço aí o convite do professor Bruno Queiroz para fazer essa apresentação e até uma próxima aí. Grande abraço.